Olá! Hoje a gente vai mergulhar em dois dos capítulos assim mais dramáticos e complexos de todo o livro de Gênesis. São narrativas sobre julgamento, desespero e intervenções divinas que sinceramente nos fazem pensar até hoje. Essa pergunta aqui é o que vai guiar a nossa análise. A gente vai ver personagens que foram levados ao limite, sabe? Em situações onde a fé e o medo acabam se chocando de uma forma bem intensa. Então vamos lá. Nossa primeira história nos leva direto para os portões de uma cidade bem famosa. E não por bons motivos. Sodoma. É lá que a gente encontra Ló, o sobrinho de Abraão. A cena começa com um ato de hospitalidade. Ló vê os dois visitantes e insiste, faz questão que eles fiquem na casa dele, protegidos, em vez de passar a noite na rua. E isso logo de cara já mostra o caráter dele, que é bem diferente do que a gente vai ver a seguir. Pois é, a tranquilidade da noite dura muito pouco. A ameaça não demora nada para aparecer e já está literalmente na porta da casa. A tensão aumenta de uma forma vertiginosa. O texto aqui é bem específico. Não era um grupinho, não. Eram homens da cidade, jovens e velhos, de todos os cantos. Ou seja, a hostilidade era geral, unificada. Isso cria uma atmosfera de perigo extremo para Ló e seus convidados. E aqui, a multidão deixa bem clara a sua intenção. A exigência é direta, a linguagem não deixa dúvida, a intenção é violenta, um sinal muito claro do colapso moral daquela cidade. E aí, num ato de desespero total para proteger seus hóspedes, Ló faz essa oferta. Terrível! Essa é, sem dúvida, um dos momentos mais perturbadores da narrativa. Mostra o ponto a que ele chegou para tentar honrar seu dever de hospitalidade. E então, a gente tem a intervenção divina. Os anjos agem de forma rápida e decisiva. Eles puxam Ló para dentro e cegam a multidão lá fora. E, numa imagem poderosa da depravação deles, mesmo cegos, eles continuam tentando achar a porta. É uma demonstração clara de poder e de proteção. Bom, com a ameaça imediata resolvida, a missão dos anjos fica ainda mais clara. Agora não é mais sobre proteger Ló dentro de casa, mas sobre tirá-los de lá. A evacuação é urgente, a cidade está condenada. Vamos dar uma olhada nessa sequência. Porque de um lado a gente tem uma urgência enorme dos anjos e do outro uma hesitação chocante de Ló. Mesmo com a destruição prestes a acontecer, ele demora. O texto chega a dizer que foi por misericórdia que os anjos literalmente o arrastaram para fora. E a ordem era uma só: fuja pela sua vida e não olhe para trás. E aqui está a consequência da desobediência. Um único olhar para trás. Um momento de apego àquilo que estava sendo destruído, e a esposa de Ló se torna esse símbolo eterno, essa advertência. Uma imagem fortíssima, inesquecível. E a destruição é total. O texto descreve uma chuva de fogo e enxofre que consome não só as cidades, mas toda a planície, todos os habitantes. De longe, Abraão consegue ver a fumaça subindo, como se fosse uma fornalha. O julgamento tinha sido executado. Mas a história de Ló tem um final, um epílogo, bem perturbador. Depois de escapar da destruição, ele e as filhas se refugiam numa caverna nas montanhas, completamente sozinhos, isolados do mundo. É aqui que a gente vê uma lógica distorcida, que nasce do trauma, do isolamento. As filhas de Ló, talvez acreditando que são as últimas pessoas no mundo, criam um plano desesperado para garantir que a família não chegue ao fim. E esse resumo mostra exatamente o resultado disso. Em 2 noites seguidas, elas embebedam um pai e concebem filhos. Desses filhos, Moabe e Benami, nascem 2 nações, os Moabitas e os Amonitas, que mais tarde se tornariam vizinhos e muitas vezes inimigos de Israel. Agora, a gente muda completamente de cenário e de personagem. Deixamos a história de Ló para trás e vamos encontrar o tio dele, Abraão, viajando para a terra de Gerar. E lá uma outra crise, diferente mas igualmente perigosa, começa a se formar. Chegando num lugar novo, o medo toma conta de Abraão. Com medo de morrer, ele usa uma tática de autopreservação que, aliás, ele já tinha usado antes. Uma tática que vai colocar todo mundo em um risco enorme. A mentira é simples, mas as consequências são perigosas. Abraão diz que Sara é sua irmã, esperando com isso salvar a própria pele. Só que essa meia-verdade, porque na verdade ela era sua meia-irmã, coloca Sara e o reino inteiro de Abimeleque em perigo mortal. E aqui, a história dá uma virada inesperada. A solução não vem de Abraão confessando seu erro, mas, de novo, de uma intervenção divina direta.
Tenta se colocar no lugar do rei Abimeleque. Ele agiu com integridade, baseado no que foi dito para ele, e mesmo assim, ele é confrontado em sonho com uma sentença de morte. Deus revela a verdade e deixa claro que, embora a intenção de Abimeleque fosse boa, ele tinha violado uma união sagrada. Depois de ser confrontado pelo rei, Abraão finalmente explica o que pensou. A justificativa dele é toda baseada no medo e na suposição de que o povo de Gerar não tinha moral. O mais irônico é que é justamente o rei que ele achava que não temia a Deus, quem age com mais integridade na história toda. Olha só como essa crise termina, completamente diferente. Em vez de destruição, o que a gente vê é restauração. Abimeleque não apenas devolve Sara, mas compensa Abraão generosamente. E em troca, Abraão intercede por ele, e a bênção divina volta para a casa do rei. E assim, a gente passou por 2 histórias de crise moral. Uma que termina em fogo e enxofre, resultado de uma corrupção total, e a outra que termina em reconciliação e cura, resolvida através de uma revelação e do arrependimento. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A gente vê personagens que são considerados pilares da fé agindo com base no medo, no desespero, e a gente vê a intervenção divina acontecendo de formas totalmente diferentes. Então fica a pergunta: o que essas narrativas revelam sobre essa relação tão complexa entre a falha humana e a soberania divina? É algo para se pensar.